Olá pessoal, eu estou aqui com vocês novamente. E como vocês podem perceber, estou em um ambiente diferente. Estou aqui no meu escritório porque o estúdio lá está em reforma. E a pintura aqui atrás não deixa enganar que aqui também é ambiente dos meninos. Eles procuram invadir o que eles podem de cada espaço e é assim mesmo. E continuando, no primeiro bloco, nós fizemos uma abordagem a respeito do que era a conceituação básica a respeito da saúde pública com os conceitos do SUS. Então, se você não viu, acompanha lá. Hoje, como indicado no roteiro desse primeiro bloco, nós vamos seguir a respeito de quais são os problemas que esse sistema possui com a sua própria estrutura. Então, vamos verificar Saúde Pública, parte 2. Bom, a administração de um sistema complexo como o da saúde pública vai, obviamente, gerar alguns problemas, o que é perfeitamente natural dada a magnitude do próprio sistema. Mas alguns são importantes o suficiente para serem destacados. O primeiro que eu vou destacar é o que eu vou chamar de o administrador equilibrista de pratos. Por quê? Mal comparando, nas apresentações circenses, se você já acompanhou alguma, acontece aquele camarada que equilibra dezenas de pratos e fica rodando para que eles não caem. Na medida que ele não dá atenção para um, cai e quebra. Na administração da saúde, é mais ou menos isso, só que com dezenas de milhares de pratos, ou centenas de milhares de pratos, sendo que esses pratos são unidades e, respectivamente, vidas mesmo. Então, o administrador precisa equilibrar um conjunto inteiro de funcionamentos para que ele não possa falhar, porque senão acontecem problemas. E isso é muito complicado quando a própria legislação nacional constrói todo o sistema para funcionar basicamente dentro da administração direta, seguindo como básica organização aquilo que se tem estruturado dentro do chamado regime jurídico único, lastreando toda a administração dentro de uma concepção, obviamente, estatutária. Isso precisa de aprofundamento, eu acho que isso precisa de uma discussão de direito administrativo. As pessoas já têm me cobrado sobre isso, eu vou deixar para discutir isso em um outro bloco, ou então em uma outra forma, vou deixar para comentar com vocês mais à frente, mas o fato é que a Constituição Federal estabelece que a prestação de serviços diretos devem ser prestados por servidores públicos que integram a própria administração. E isso tem sujeições importantes, como a sujeição a pagamento de remunerações que tenham limitações e forma estabelecida em seus respectivos estatutos. Então, todo o regramento da administração pública e de seus servidores, porque nada funciona sem servidor, tem que estar sujeito a isso. Grosso modo, as pessoas compreendem, porque isso é muito comentado por aí, que a administração pública se faz através somente da operação de servidores concursados. Isso é a regra, o 37.2 vai tratar sobre isso. Mas as funções de administração, chefia, e as funções de administração, chefia e assessoramento vão ser feitas por comissionados, mas que submetem às mesmas próprias regras, dentre as quais a própria limitação de pessoal e a própria limitação de remuneração. E acredite, apesar disso já ter sido comentado em diversos momentos com muita crítica por parte, inclusive, da imprensa, isso é efetivamente um problema, porque a administração de um sistema complexo como esse vai precisar de uma magnitude de pessoal que precisa ser o mais amplamente oxigenado possível e precisa de uma integração constante de pessoal e precisa, obviamente, de uma remuneração adequada para todos. A administração não permite isso, de acordo com as próprias regras do artigo 37.11. Por que isso é relevante? Porque em qualquer sistema privado que exija por aí, administração de bancos ou mesmo de instituições privadas de saúde, o tipo de responsabilidade financeira que se dá ao administrador para que ele possa pegar e gerir sistemas que são milionários é bastante compatível com o risco compatível. Na administração pública não é bem assim, porque a administração de sistemas bilionários se dá com uma limitação brutal estabelecida pela própria administração. E a administração é essa, não é a administração de um governo, é a administração decorrente das próprias regras constitucionais, que não vão poder permitir com que haja pagamento para nenhum gestor que seja superior ao teto. E isso já é um grande problema, porque isso faz uma limitação grande em todo o mercado
para aqueles que possam ser efetivamente os melhores gestores para tratamento de um sistema que exige grande responsabilidade. Então, você já tem limitação de pessoal muito grande, porque administrar, me perdoe, um sistema bilionário que tenha como remuneração um teto da administração pública, que em alguns casos é de, por exemplo, aqui no Amazonas, R$ 17.000, isso representa, obviamente, uma crise conceitual para quem possa pegar e fazer. Eu já conheci muita gente que se propôs a isso e as explicações são mais variadas do possível para poder encarar um desafio como esse mediante tanto risco. Por que tanto risco? Dá de novo o equilíbrio de pratos, porque não é só a administração. É porque toda a operação dentro do sistema de saúde vai exigir gestão de tudo ao mesmo lugar. É quase que nem aquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque da mesma forma que tem que se fazer a orquestra do sistema de saúde, a indicada lá no próprio primeiro episódio, você tem que fazer a administração também de todos os processos decorrentes. Acredite, para tudo tem processo. Então, não é só o pensamento de fazer com que o sistema funcione de acordo com a legislação e de acordo com as políticas específicas de cada governo. Para que isso possa organizar, e só para isso você já precisa ser um maestro fenomenal, você precisa também administrar todos os processos decorrentes. Sejam processos administrativos, sejam processos de licitações, sejam processos de prestação de contas, sejam processos de planejamento, é processo para tudo quanto é lugar. E aí a grande questão é, o gestor, nesse caso, vai ser o gestor maestro do sistema ou vai ser o gestor burocrata que vai ter que observar cada processo? Porque isso apresenta consequências, você vai comentar já já. E, efetivamente, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Acredite, realmente não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, para isso, você precisa de uma gestão profissional. E o problema é que as questões efetivamente não param. Por quê? Se você para poder fazer a administração adequada a respeito de unidades ou de funcionamento, você não observa especificamente os processos. E se você vai observar efetivamente os processos que estão em andamento, você não faz a administração que está correta. Como eu já disse, e tem gente que já conhece, eu já passei por essa situação, já tive na administração da saúde. E um belo dia eu chego por lá, no dia 2 de janeiro, e chegam e dizem, secretário, tem aí processos para se analisar. Tinha uma mesa gigantesca, uma mesa 3 vezes maior do que essa, até o tava de processo. O que é isso? São os processos desse mês que você precisa fazer análise. Grande questionamento. Analisar cada uma das páginas e correr o risco de não fazer administração em campo ou fazer administração em banco e confiar no que aconteceu por lá. Eis a questão. E o equilibrista precisa, então, evitar com que aconteçam problemas que não podem parar, porque a gestão da saúde não admite paralisação. Se tem um local onde continuidade de serviço público é fundamental, é efetivamente lá. E isso é efetivamente muito, muito, muito sério. A outra questão é a consequência dessa. Por quê? Se há uma compreensão de que toda a gestão da administração ela é feita com um ânimo necante. Eu sei, a palavra não é essa, mas eu preciso ser chocante. Porque se tem compreendido como consequência da própria realidade do nosso tempo, que o administrador procura a administração com o intuito de causar malsão. Até por conta da própria conclusão que eu falei ainda há pouco. Se um sistema efetivamente bilionário vai fazer limitação para a administração para quem não possa receber pouco mais do que algumas dezenas de milhares de reais, se isso acontecer, então as conclusões são bastante diversas. Alguns integrantes do sistema de controle da administração pensam muito claramente. Quem procura administração procura para se locupletar. Olha só que interessante. E isso implica em criminalização da atividade administrativa e criminalização da política, o que é muito sério. É necessário, então, um pensamento de como se administra a saúde, ou se administra a própria administração. Mas partir do pressuposto de que o sistema colocado é efetivamente falho e, por conta disso, todos que procuram são raposas a cuidar de galinheiro, isso já é um grande problema. Por quê? Porque se fala por aí que todo gestor público, todo político tem uma ação para chamar de sua. Uma ação que responde para chamar de sua. Sim, eu já falei isso. É verdade. Porque dentro da administração da saúde, o camarada que está lá gerindo, e eu não estou falando posicionamentos a respeito de nenhuma qualidade, eu estou falando somente do camarada querer se propor gestor. Para cada ato que ele realizar, ele vai ter que prestar conta para a Secretaria Municipal, para a Secretaria Estadual, para a Secretaria, no caso nacional, que são os ministérios.
Então, só administrativamente a prestação de contas, se houver a atuação em uma esfera municipal, exige prestação de contas para 3 esferas pelo mesmo ato, sem contar a submissão a controle tanto de Ministério Público Estadual, de Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, se vacilar, Ministério Público do Trabalho, se ele tiver administração de pessoal, ainda pelas próprias Cortes de Contas Estadual ou Contas Federais, se por acaso tiver recurso federal, a administração por parte dos sistemas de cobrança que são naturais do próprio Ministério da Saúde, então prestação de contas por CONAS vão acontecer, e sem contar com a quantidade de ações judiciais que podem decorrer. Ações de improbidade por parte do Ministério Público, ações populares por parte de qualquer pessoa, ações civis públicas por parte de qualquer agente, ou mesmo ações de responsabilidade pessoal. Isso não é por um conjunto de atos, isso por um ato. Então, em algumas dessas situações, a responsabilização é inclusive pessoal. Isso já é um problema gigantesco, porque o administrador que está lá executando com os recursos que possui para poder fazer a administração tem que responder, inclusive, com seus próprios recursos para a prestação desse tipo de conta. Então, você imagine o administrador, nesse caso, eu estou falando de uma play de administradores, ele tem que gerar um sistema, tem que gerir um sistema muito complexo, que exige administração permanente, obviamente, então cabeça fresca para tanto, tem que estar prestando contas a uma reca de gente o tempo inteiro, e se tiver algum vacilo por um ato que ele não observou, ele inclusive vai responder pessoalmente. E temos um grande problema nessa situação, porque a lei de improbidade administrativa, que teve modificações recentemente, foi objeto de muita crítica ao longo dos anos, e agora a crítica também com relação à própria modificação que teve mais recente. E muita crítica tem dito no seguinte: mas não se pode mais fazer a penalização de qualquer administrador. Bom, temos que ir devagar na dor, porque é muito claro que tem que haver uma diferença entre má administração e tentativa de malsão. São coisas efetivamente distintas, porque o fato de uma pessoa ser competente ou incompetente não quer dizer que não haja necessariamente prática ilícita ou prática criminal. A incompetência tem que ser punida com o desligamento e exoneração. Mas a tentativa de se causar prejuízo com o locupletamento próprio é que efetivamente é diferente e é o que precisa efetivamente ser penalizado. Se criou um hábito gigantesco de que em toda falha administrativa tem que haver responsabilidade por improbidade, cujas sanções são bastante sérias. Então, é muito comum que o administrador, por um ato que cause falha, vá acabar respondendo por meses ou necessariamente anos por algo que pode não ser compreendido como tentativa específica de que se causa prejuízo. E olha, nesse momento já deve ter gente pulando dizendo: não se está dizendo que não haja esse tipo de prática de administração. Nós vamos comentar isso no programa seguinte, no bloco seguinte, que é específico sobre tanto. O que eu estou falando aqui, somente a própria administração, de acordo com as regras atuais, exige prestação de contas infinitas e exige responsabilidade infinita e exige, na verdade, uma administração de pratos que vão além da própria gestão da saúde. Vai da gestão da própria pele também, porque a administração vai acabar incidindo nisso. Um outro problema é a própria concepção da saúde como ela existe hoje. Porque uma coisa é claro, a mudança de gestão, a reset de toda a administração pública. Não é toda a administração, porque efetivamente quem é estatutário permanece como está. Fato. Só que toda a gestão cúpula de qualquer máquina, seja municipal, seja estadual ou mesmo federal, muda. E com isso se muda as diretrizes mestras de encaminhamento de determinadas políticas. Na saúde, isso é muito sério. Então, o reset implica em que a saída de um administrador e a entrada de outra, dentro de um governo ou mesmo em governos diferentes, implica na necessidade de um passar de bastão que não é assim tão simples. De novo, a ausência de determinada sintonia fina pode implicar, por exemplo, na não continuidade de um processo licitatório que seja necessário, por exemplo, para o tratamento de hemodiálise, e isso implica em mortes imediatas. Pode não haver determinada comunicação adequada na construção de uma política pública que seja necessária entre coalizão entre estados e municípios, o que implica, por exemplo, em falha na atenção básica e crescimento da atenção mais complexa, tanto secundária quanto terciária. E isso é realmente muito complicado.
O que não tem acontecido é um encarar a respeito dessa própria realidade, porque se tem achado como natural esse reset. Eu não acho que isso seja natural. Eu acredito que a gestão da saúde pública seja algo tão sério e tão complexo que ela precisa ser descolada da própria administração direta e ser criado um organismo distinto da administração indireta. E alguns exemplos disso já aconteceram no Brasil pós-reforma administrativa. Talvez fosse o caso de a compreensão de que a saúde pública tivesse que ser estruturada dentro de um sistema de autarquias especiais, com tempo e mandato e gestão mais diferenciada, que permitiria que a administração fosse mais profissional e menos política. Na verdade mesmo, a administração da saúde pública deveria ser zero política. A única política que se permite se fazer na administração pública seriam as políticas a respeito de que prioridades deveriam ser eleitas. Mas essas prioridades, obviamente, precisam se enquadrar dentro do script, tanto constitucional quanto legislativo. Então, a mudança na própria política estadual ou municipal, ou mesmo federal, não deve, em hipótese nenhuma, implicar em mudanças no funcionamento da administração pública, da saúde, como ela deve correr. Então, os solavancos a respeito da política não podem acabar refletindo dentro da própria saúde. Eu acho que já se passou do momento de se discutir a respeito de uma administração mais perene e menos sujeita à atuação e mudança política em campo. Eu acho que o caminho talvez seja a discussão a respeito de autarquias especiais. E uma última questão. Existe uma compreensão constitucional decorrente do direito administrativo a respeito da responsabilidade por atos praticados pela própria administração. A Constituição deixa muito claro que todo ato causado pela administração que gere prejuízo para o administrado deve incidir em necessidade de reparação, correto? E que cabe, sempre que houver dano, a busca pelo regresso em cima do agente que é causador. Isso é regra geral. Isso é chamado de princípio da dupla garantia. E uma coisa muito clara em todo o nosso direito brasileiro é que não existe, em hipótese nenhuma, responsabilidade objetiva quando se está falando de sancionamento. Isso não é efetivamente admissível, mas o engraçado é que a praxis tem sido efetivamente diferente. Eu acho muito importante tocar nisso, porque quando se está falando efetivamente em causa da administração da saúde, é importante observar quais são os motores geradores. E eu acho esse um motor gerador extremamente relevante, porque o administrador está sujeito, então, a responsabilidades diretas por todos os atos. Aí você me pergunta, mas como? Efetivamente, o administrador especial da saúde parece um fio desencapado. Qualquer atuação, em qualquer campo que aconteça na administração, por mais complexa que ela seja, ela incide diretamente dentro do administrador. Olha só, recentemente no Ministério da Saúde, alguém em alguma comissão específica estava discutindo a respeito do tratamento das situações decorrentes da prática de aborto legal de acordo com o Código Penal. Lá a Ministério da Saúde pagou diretamente por isso, pagou pela mídia. Mas ela deveria saber, ninguém é Deus. Somente Deus do céu, nosso Senhor, é onisciente do que está acontecendo. Eu costumo dizer, você na sua casa não sabe dizer o que está acontecendo na sala. Eu estou aqui no escritório e a minha meninada está pulando ali. Eu não sei o que eles estão fazendo. Tomara que eles não estejam pulando no estofado. Mas amplia isso para o tamanho de uma cidade, de um estado ou de um país e efetivamente você tem que ter a administração adequada a respeito de responsabilidades. Por que eu falo isso? Por conta da mídia? Não, é por conta da situação em concreto. Olha só. Eu fui administrador da saúde aqui do estado do Amazonas nos meses de janeiro a março de 2019. Até hoje, por conta desses 3 meses, eu recebo notificações de vários órgãos para prestação de contas de situações específicas que sequer tive contato direto. E tenho que estar prestando informações a respeito dessas informações, coletando informações da própria administração. Recentemente, vou dar até spoiler aqui, recentemente eu tive uma comunicação, inclusive, da própria Corte de Contas Estadual para discussão a respeito da prorrogação de contratos que foram feitos sem licitação. Detalhe, contratos que foram feitos sem licitações antes da minha própria gestão e posteriormente da minha própria gestão. Mas a Corte de Contas, pelo que eu acabei recebendo, e vai ter julgamento recente, eu vou adiantar aqui, vai ser muito interessante acompanhar, porque acho que eu vou botar em live essa situação. Está querendo entender que o fato de você só gestor, você é responsabilizado objetivamente por qualquer ato que aconteça, mesmo que você não fez. Aí você diga, mas está acontecendo contigo? Não, infelizmente não é comigo. Isso é regra geral. Isso é regra geral.
E essa regra geral ela tem sido bastante danosa, porque ela gera uma fuga de pessoas que querem, na verdade, implementar as melhores administrações possíveis. Se alguém me perguntasse recentemente, pô, Carlos, vamos pegar e cair em campo e buscar uma nova estruturação desse sistema, eu vou dizer, Deus o livre! Não tem condição nenhuma, porque para 13 meses eu estou respondendo aí já faz 4 anos, imagina ampliando isso aí por um número de anos. É muito complicado isso, porque o que não se quer, já que a palavra da ordem do momento agora é discussão de anistia, é que as questões sejam colocadas dentro do próprio tratamento constitucional. Eu acho que tem que ser dado a César o que é de César, e dessa forma, do tratamento que se dá ao administrador com a criminalização prévia, durante e posterior, se está afastando efetivamente quem queira fazer a melhor administração possível. E isso é algo que precisa ser discutido, em especial com os órgãos de controle, sob pena de paralisação, como já tem acontecido da gestão da saúde. A outra questão em si, ela tem a ver com a própria administração do sistema, e ela vem, a administração. A compreensão do que é saúde pública não pode ser feita por quem é neófito. Não dá. E a gente está falando da administração de um sistema muito complexo. Então, a compreensão legislativa é essencial. A compreensão da estruturação hierarquizada é essencial. Ou seja, a compreensão do próprio sistema é essencial. E tem sido muito comum a indicação para a gestão de saúde de quem efetivamente não tem conhecimento absolutamente nenhum de como é que funciona o SUS. Olha só, por exemplo, o Pazuello disse que não fazia a menor ideia do que era o SUS. E o resultado estava lá. A gente viu o que foi a gestão disso e a hecatombe que isso gera agora. O Brasil, que era referência mundial no tratamento da vacinação, hoje tem caído pelas tabelas. As vacinações contra a dengue têm mostrado isso. O efeito a respeito do desconhecimento e da implementação do que era de exemplo acaba traduzindo agora em resultados baixíssimos, com consequências que a gente não sabe como é que vai ser. Então, a administração da saúde precisa ser feita por quem conhece o que é saúde pública, independentemente, obviamente, de formação, porque o conhecimento da gestão da saúde é essencial para o tratamento, efetivamente, de algo que é muito importante e complexo. Então, no que isso implica, por exemplo? Isso se implica na necessidade do conhecimento que a estrutura hierarquizada e regionalizada e também a própria diversificação entre atenção primária, secundária e terciária precisa ser feita de forma harmônica com todos os demais atores do sistema. E isso não tem acontecido. Manaus, por exemplo, de acordo com as informações que nós temos presentes até agora, em torno de 40% da atenção básica da saúde do município tem sido realizada. Isso é realmente muito pouco. E qual é a consequência que isso gera? Se há uma redução muito grande na atenção básica, isso vai fazer um inchaço na atenção secundária e na atenção terciária, por diversas razões. Pelo fato das pessoas procurarem diretamente ou então pela própria falta de assistência, algumas doenças agudizarem ou mesmo se tornarem crônicas. Nós temos duas situações muito importantes que têm acontecido aqui no Amazonas, que são exemplo exatamente disso. Nós temos um caso muito grande aqui da realidade de pé diabético e do problema da doença renal crônica. Ambas situações que sobrecarregam tanto a atenção secundária quanto terciária são decorrentes da ausência de uma atenção primária mais ampla. Então, se não há tratamento, por exemplo, para as questões referentes ao tratamento de próprio diabetes ou então da própria pressão alta, que pode ser feita e pode ser controlada muito bem através de um tratamento muito mais simples e mais barato pela atenção primária, acontece a piora ao longo dos anos dessa situação, que vai fazer com que haja falência renal, incidindo na doença renal crônica, e isso não tem volta somente através de hemodiálise e transplantes mesmo. Isso é tanto traumático quanto caríssimo, quanto também a problemas mais sérios decorrentes da própria pressão alta, que vão gerar complexidades no sistema, que vão exigir uma atenção muito mais traumática e mais complexa. Então, essa gestão que precisa ser realizada, ela precisa ser feita por quem compreenda essa situação. E o que se tem observado nos últimos anos e em todo o Brasil é que na gestão da saúde há muita propaganda e pouca transparência. E essa transparência é essencial para que o usuário possa pegar e ter conhecimento e cobrança efetivamente de que determinadas enfermidades ou atenções precisam ser efetivamente realizadas de forma concreta.
a fazer com que os demais sistemas não sejam sobrecarregados. E para finalizar esses exemplos, há um problema bastante interessante. Problema, engraçado colocar assim. É porque a administração da saúde, ela está submetida, em regra geral, à administração direta. E por conta disso, a legislação exige que hajam licitações conforme a própria legislação vigente. E tem consequências essa situação, porque o processo licitatório, que vai observar as determinações constitucionais, precisa ser necessariamente transparente e vai ser necessariamente burocrático. Então, se a gente já estava falando de orquestra na administração da saúde, imagine-se então toda a orquestra que tem que acontecer dentro da administração de um único hospital, uma única unidade hospitalar, nosocômio, como se fala. E para que uma cirurgia possa ser realizada, é necessário, de acordo com os termos aqui do Amazonas, que haja licitação para contratação das empresas médicas, das de enfermagem, licitação para aquisição dos insumos médicos, licitação para aquisição dos equipamentos, licitação para esterilização, licitação para o funcionamento da limpeza e conservação, licitação para que se possa comprar parafuso, para que se possa comprar agulha. Você perceba, para uma única cirurgia, para um único procedimento, se qualquer um desses procedimentos licitatórios, que são centenas, milhares, dezenas de milhares, falha, aquele procedimento para o procedimento, e isso gera acúmulo grande no atendimento das cirurgias eletivas, por exemplo, fazendo com que as filas que não se terminam e gerando perda de vidas com relação à própria dificuldade de atendimento. Aí você me diz, então, Carlos, você é contra o processo licitatório? Não, eu só acho que isso tem que ser mais racionalizado. Uma coisa que precisa acontecer efetivamente, como política pública de saúde do Brasil, é que haja efetivamente modelos de comparação diferentes. E esses modelos de comparação, eles são, que queira que não, estimulados pela própria Constituição. Então é necessário que haja prestação de serviços estritamente públicos submetidos às regras da própria administração pública, mas é necessário que hajam sistemas particulares submetidos às regras particulares e sistemas híbridos que você possa fazer comparação. Para quê? Para que o Estado possa ter modelos de comparação de eficiência, para que possa ser, inclusive, monetizados os resultados e o próprio custo-benefício. Em muitos estados da federação, e o Amazonas não é diferente, isso não existe. Então, já é passada a hora de se ter start específico a respeito de indicadores e os próprios modelos de comparação para observância tanto da eficiência daquilo que é o mais burocrático daquilo que é o mais urgente. E eu acho que só com modelos de comparação que você consegue extrair essa situação. Isso é fácil de implementar? Não. É dificílimo. É dificílimo porque, de novo, é trocar a roda de um carro em funcionamento. 2. É necessário enfrentar preconceitos. 3. De novo, 2.1. Preconceitos que vão incidir na própria necessidade de se espantar a criminalização da política e da própria administração. E isso é efetivamente muito complicado. E 3. Tem gente efetivamente que não está muito interessada em transparência. E isso efetivamente é uma realidade. Mas, obviamente, o que eu fiz aqui foi um pequeno resumo a respeito das situações que são decorrentes da própria gestão do sistema, como a própria legislação prevê. Para quem está observando até o presente momento, pode dizer, pô, Carlos, aí tu está passando pano para que haja irregularidades pela própria falhas na administração e tu pode estar falando isso até em causa própria. Não é isso. O sistema ele efetivamente é complexo e ele tem como caminhar melhor. Só que alguns problemas que são raiz precisam ser enfrentados, discutidos e não jogados para debaixo do tapete. Eles precisam ser enfrentados sob pena de o sistema continuar inoperante e tendo problemas com a própria realidade que bate a porta pela própria construção. Existem falhas que são graves, que são decorrentes de má administração, de malversação e outras. Mas ainda que elas não existissem, esses problemas que forem destacados estão aí. E são raiz para muitas consequências que nós observamos. Mas, se você que acompanha até agora acha interessante aprofundar, no próximo programa, parte 3 sobre saúde, nós vamos discutir as situações específicas aqui do Amazonas, que são decorrentes, obviamente,
de problemas além da própria legislação, da própria realidade, que acabam gerando problemas específicos aqui. Aí, nesse ponto, eu observei algumas pessoas comentando lá na minha rede social, um deles lá diz assim, teve a sua oportunidade de fazer a mudança e não fez. Em 3 meses, filho, eu garanto, não dá, tá? Só se instalasse o dedo de mais um, não sou um Thanos ao contrário, não dá. Mas esse encare dessa realidade é bom ser discutido no próximo bloco, porque a gente vai estar falando daqui, do Amazonas. Se acha interessante e já acha importante fazer a crítica, comentário, explicação, apontar o dedo no olho, é agora.